Queridos, pessoas que são usadas nos milagres, em outras características, seja de santidade, né, uma pessoa que teme a Deus, isto não é aval para que tudo que ela ensina esteja correto. Isso aí eu consegui perceber, o Espírito me fez perceber isso com relação à vida de Pedro. Quando eu estava finalizando a série que eu gravei acerca do Evangelho de João, para os irmãos da lista de transmissão do WhatsApp, e quando eu estava meditando em João 21, o Espírito me revelou isso aí. Wagner, Pedro, após a descida do Espírito Santo, ele foi usado de forma poderosa. Ele operou muitos milagres no meu nome. Ele curou o coxo de nascença na Porta Formosa. A sombra dele, projetada nos doentes, curavam os doentes. Ele ressuscitou Dorcas, uma discípula chamada Tabita, que também era chamada por Dorca, conhecida por Dorcas. Ele ressuscitou no poder do Espírito. Ele foi corajoso, ele não ficou intimidado com as ameaças dos principais sacerdotes, da liderança da época. E ele falava, importa agradar a Deus, obedecer a Deus e não a homens. Eu vou continuar falando acerca desse nome. Ele estava até mesmo disposto a dar a sua própria vida pela causa do Evangelho, por amor a Cristo. Mas, a despeito de tudo isso, Pedro ainda não entendia determinadas verdades do Evangelho. A ponto do apóstolo Paulo, em Gálatas 2, repreendê-lo na face, na frente de todos, porque ele estava se fazendo dissimulações. Ele, sendo judeu, vivia como judeu, mas por causa da circuncisão, do povo da circuncisão, né, Tiago e os da circuncisão estavam vindo, e ele ficou sem saber o que fazer, e ele fingiu não estar com o gentio, porque Pedro demorou para compreender que em Cristo Jesus não há mais diferença de povos, em que um judeu de sangue não é melhor do que qualquer outra pessoa do mundo. Hoje, as 12 tribos estão reunidas no corpo de Cristo. Todos nós somos o Israel de Deus. Não há judeu, não há grego, não há escravo, nem livre. Foi difícil Pedro compreender essas verdades. E outras verdades também. O que eu quero dizer com isso, queridos? É porque nós podemos ver muitos irmãos nossos, muitos líderes, muitos pastores, servos de Deus, homens santos, que são usados poderosamente nos dons do Espírito, na manifestação do poder de Deus, mas de que não necessariamente o que eles estão ensinando está certo. Eu conheço muitos pré-tribulacionistas que são usados por Deus poderosamente, mas creem piamente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é heresia, mas não é por causa disso que Deus deixa de usá-los. Eu conheço muitos irmãos que foram usados poderosamente no poder do Espírito, crendo na Trindade. Mas na palavra de Deus, a Trindade não existe na palavra de Deus. Nós sabemos disso, nós já estamos aprendendo cada vez mais sobre isso. Que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Mas nem por isso essas pessoas não são usadas por Deus. E muitas outras doutrinas erradas na palavra que eles ensinam, mas que são usados poderosamente por Deus. E Pedro é um grande exemplo que Deus me mostrou. Pedro ainda precisava compreender determinadas verdades do Evangelho, mas nem por isso ele deixou de ser usado poderosamente por Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que nesse tempo do fim, nós só veremos a palavra de Deus restaurada na nossa vida se nós dedicarmos tempo, nós mesmos com Deus, meditando na palavra. Porque da mesma forma que muitas pessoas são usadas por Deus, mas não necessariamente o que elas ensinam estão certas, o inverso também é verdade. Muitos não são usados por Deus de forma poderosa, mas isto não quer dizer que o que eles ensinam não estejam certos. E Deus tem feito muito isso, queridos. Tem usado muitas pessoas que a gente não dá nada por elas, que não têm essas experiências ainda de manifestação do poder de Deus, mas o que eles ensinam é tremendo. É palavra de Deus assim, purinha, queridos. Restauração pura da palavra. Então, queridos, nós precisamos compreender, o que o Espírito quer nos mostrar é o seguinte, que nós não devemos olhar as aparências. Nós precisamos ouvir atentamente o que as pessoas ensinam e nós mesmos, como os crentes de Bereia, pegar nossas Bíblias, examinar tudo e verificar se está tudo correto.
Mateus 24 e 24 agora é uma outra classe de pessoas que continuam sendo usados no poder. Deus permite que elas continuem sendo usados no poder, mas isto não quer dizer também que eles são até mesmo verdadeiros irmãos. Em Mateus 7 está escrito o seguinte: Jesus, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fazemos muitos milagres. O que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Eles continuaram sendo usados no poder, mas suas vidas voltaram para práticas deliberadas do pecado. Mas o poder continuou sendo fluindo na vida deles. Mas isso não quer dizer que eram verdadeiros irmãos. Outra coisa também, haverão muitos falsos cristos no tempo do fim, fazendo muitos sinais e prodígios que enganariam até mesmo os eleitos. Jesus falou isso em Mateus 24, até anotei aqui, Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, se nós entrarmos na onda dos milagres, na onda das manifestações externas e simplesmente aceitarmos tudo que essas pessoas disserem, nós estaremos correndo sérios riscos de sermos enganados também, queridos. Então, foi isso que o Espírito Santo me mostrou quando eu estava gravando, se eu não me engano, foi a última ou a penúltima parte da série de João. Na mesma hora, o Espírito me mostrou, Pedro, olha aí, Pedro foi usado poderosamente por mim. Operou milagres extraordinários, foi corajoso, estava disposto a dar sua vida por mim, mas ainda não havia entendido de forma plena o Evangelho, a ponto do apóstolo Paulo repreendê-lo na frente de todos. Tanto que o apóstolo Pedro, anotei aqui, 2 Pedro 3, versos 15 e 16, ele fala acerca de Paulo. Olha só como ele fala de Paulo. E tende por salvação a paciência de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, o contexto acerca da volta de Jesus, dos eventos do fim, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então Pedro, ele admitia que tinha pontos de difícil entendimento nas cartas de Paulo. Então Pedro precisou de Paulo para se equilibrar na verdade. Então Pedro, ele com certeza ensinava algumas coisas que estavam deturpadas, que ainda não estavam no pleno entendimento do Evangelho, mas nem por causa disso ele deixou de ser usado por Deus. Então, queridos, é isso que o Espírito me ensinou, Wagner. Não olhe para a aparência. Não olhe para um homem de Deus, operoso nos milagres, um homem santo, um ministério de sucesso, uma pessoa de família maravilhosa. E isto não é aval para que aquilo que ele ensina esteja certo. Confira nas Escrituras. E eu não vou deixar de usá-los só porque eles não entenderam alguns pontos da palavra. Eu vou continuar usando eles. Até mesmo se eles se desviarem, eu vou continuar manifestando o poder na vida deles. É o que está escrito em Mateus 7. Eles continuaram fazendo grandes sinais e maravilhas, mas serão condenados porque voltaram a praticar o pecado. Então, queridos, é isso que nós precisamos estar atentos. O único meio que vai nos fazer ser livres do engano é nós termos o nosso fundamento com Deus mediante as Escrituras. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos as Escrituras sagradas, queridos, completas. Então que sejamos nobres, como os crentes de Bereia. Vamos conferir na palavra para saber se aquilo que estamos ouvindo é mesmo verdade. Amém, queridos? Vou falar de novo, para ficar bem claro para os irmãos. Não é porque uma pessoa é santa, é usada por Deus, operoso nos milagres, tem um ministério de sucesso, uma pessoa de família, uma pessoa maravilhosa, corajosa, até mesmo está disposta a dar sua vida por Jesus. Isto não quer dizer que quando ele abre a boca para ensinar, tudo que ele ensina esteja certo. Não olhem para o exterior. Olhe para a palavra. Quer ser livre dos enganos? Olhe para a palavra. E permita que a palavra de Deus transmita para você aquilo que ela realmente quer dizer. E vou dar uma dica para os irmãos que eu sempre falo. A Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Então cuidado com capítulos isolados, com versos isolados. Sempre conecte o Antigo com o Novo Testamento, porque o Novo Testamento
é um resumo das verdades ocultas do Antigo. Então, sempre conectando o Antigo com o Novo Testamento e tendo entendimento de que a Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos, procurem compreender os contextos, a visão macro das Escrituras, e aí sim nós estaremos fortes em Deus, e aí sim, queridos, nós estaremos livres dos enganos. E, claro, por que não sermos usados poderosamente por Deus? Sabe por que nós não somos usados por Deus tão poderosamente como esses nossos irmãos que nós conhecemos ou ouvimos falar? Porque a nossa vida de oração é uma vida muito fraca. Se nós tivermos uma vida de oração mais forte, uma vida de jejum mais potente, se nós nos santificarmos cada vez mais, Deus vai nos usar poderosamente. Nós somos até bons na palavra, mas nos falta o poder porque nós oramos pouco. Amém, queridos? Então é isso. Então, a essência dessa mensagem é: não olhem para o exterior. Não olhem para as manifestações do poder. Com relação a aprender a palavra. Ouça todo mundo. Examina tudo. Vá para a palavra e retende o que é bom. Não o que é bom para você, o que você acha, mas o que é bom de acordo com o que a palavra quer nos transmitir. Porque operação de milagres e prodígios não é aval para uma pessoa que ela esteja ensinando tudo corretamente. Vide o exemplo que vimos aqui de Pedro, que mesmo sendo usado poderosamente por Deus, ainda ensinava coisas erradas na palavra. Ainda foi repreendido por Paulo. Tá bom, queridos? Então, é isso. Que nós possamos nos dedicar cada vez mais na leitura e na meditação da palavra de Deus. Amém? Para sermos livres dos enganos e estarmos aqui cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, e aí sim, queridos, cumprirmos a nossa missão nesse tempo do fim. Somente aqueles que estiverem um relacionamento profundo com as Escrituras é que vão vencer no tempo do fim. Amém? O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo, vencerá. Então, que as Escrituras Sagradas possam ditar a regra da nossa vida. Que as Escrituras Sagradas possam governar a nossa vida. São elas que nos dão esperança e um futuro. Amém, queridos? Habite ricamente em vós a palavra escrita de Cristo Jesus e sejamos livres dos enganos. Que Deus nos abençoe.